Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional da noite. Formoso Deus e amado Pai, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. E Te agradecemos, ó Pai Celestial, por tudo que Tu já nos tem ensinado. Obrigada por Seu amor e favor que se derrama sobre nós. Fala conosco, ministra em nossos corações e em nossas mentes. E traz clareza, Senhor, aos nossos corações e pensamentos. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Incrível é que o devocional de hoje de manhã falamos sobre Romanos capítulo 8, versículo 29, e agora estamos a falar sobre Romanos capítulo 8, versículo 26, e isso não é coincidência, porque falaremos sobre o Espírito Santo de Deus. Falaremos sobre a última parte do nosso devocional de hoje pela manhã, hoje pela tarde, no caso. E é tão lindo, é tão maravilhoso como Deus trabalha, que a gente fica assim encantado. Mas Ele em todo tempo está falando comigo e com você. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos ler. Não sabemos do que precisamos. Você já fez aquela oração onde que você sabe que você precisa pedir ao Senhor por certas coisas, mas você não sabe como pedir, como orar? Comigo já aconteceu. E então, o Espírito Santo de Deus vem para nos auxiliar. Muitas das vezes ele sopra palavras em nossos ouvidos, em nossa mente. Muitas das vezes ele mesmo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em nossa vida, especialmente em meio a grande angústia, confusão ou cansaço, em que nem sequer sabemos como orar ou o que pedir. Sentimos um peso, uma necessidade, mas as palavras nos fogem. É um consolo imenso saber que, mesmo nesses momentos, não estamos sozinhos em nossa fraqueza. A palavra de Deus nos revela uma ajuda preciosa. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Que verdade encorajadora! O próprio Espírito Santo que habita em nós conhece nossa confusão e incapacidade de orar como convém. E Ele não nos deixa desamparados. Ele mesmo assume a tarefa de interceder por nós. Sua intercessão é profunda, gemidos inexprimíveis. Eu ouso dizer para você que se você estiver muito sensível à voz do Espírito Santo e conectada com Deus de tal forma, de tal maneira, você escuta. Você escuta os gemidos inexprimíveis. E
indo além, ele vai além das nossas palavras limitadas, expressando ao Pai as necessidades reais e mais profundas do nosso coração, de acordo com a vontade de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 27. Isso nos liberta da pressão de ter que fazer orações perfeitas ou saber exatamente o que pedir. Não se preocupe. Você pode orar do seu jeitinho. O Espírito Santo de Deus está sempre conosco para nos auxiliar, porque não sabemos orar como convém. Quando você se sentir perdido, sem palavras, sobrecarregado, simplesmente volte-se para Deus em sua fraqueza. Reconheça a sua necessidade, não foge, não foge. Reconhece, Senhor, olha, eu preciso de Ti. Eu não sei o que fazer, não sei como dar conta, não sei como voltar, não sei como corrigir. Eu não sei de nada, Jesus. Me auxilia. Confie que o Espírito Santo está ali, compreendendo o seu coração, porque ele sonda os nossos corações e pensamentos, e intercedendo por mim e por você de uma maneira perfeita. Você não precisa saber do que precisa. O Espírito sabe. E ele leva a sua causa ao Pai. Que descanso e segurança podemos encontrar nessa verdade. Que descanso. Eu me sinto, todas as vezes que vou orar, eu passei por uma semana, um tempo atrás, onde que, quando eu ia orar, eu não sabia o que falar. Eu comecei a ficar angustiada, porque começaram a vir pensamentos intrusivos, dizendo, nem falar tu sabe, nem orar você sabe, você acha mesmo que ele está te escutando? E começaram a vir frequentemente pensamentos onde que eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não sabia como orar, não sabia como me comportar. E eu parei assim e falei, e agora? O que eu faço? Então, o Senhor me lembrou. Mas você não precisa se preocupar. Ore do seu jeito. Faça a sua oração. Tenha reverência e temor, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Então, fale com as suas palavras mais simples. Quais são as palavras que estão no seu coração? Quais são as palavras que estão na sua mente? Tome cuidado ao que falar. Ah, como assim cuidado ao que falar? Você não vai fazer uma oração xingando, né? Não pode, né? Zero condições, né? Então, você fale do seu jeitinho. O meu marido, ele é bem, como eu posso falar, direto ao ponto. Quando ele vai orar, a oração dele, muitas das vezes, ela é curtinha. Aí eu falo para ele assim, não se preocupa, porque você pode orar 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Deus sabe do seu coração. Aí ele fala, não, mas é que vocês mulheres gostam de dar a volta no quarteirão. Eu falei assim, eu gosto mesmo, eu gosto de falar mesmo. Ele sabe que eu gosto de falar. Mas, cada um é cada um. Isso não significa que o Senhor não escuta o mais falante e deixa de escutar o menos falante, o mais quietinho, aquele que faz uma oração simples dizendo, Senhor, abençoa o meu dia, amém. Aí tem aquele que faz assim, Senhor, obrigado pelo dia que tu me destes, eu te louvo pela minha vida, pela minha saúde. Ah, Senhor, eu estou diante da sua presença e te peço que venha abençoar o meu dia. Olha quantas palavras. O Senhor, Ele escuta, sabe do que eu e você precisamos.
E cada um de nós temos um jeitinho para falar com Deus. E não devemos nos preocupar, porque o Espírito Santo de Deus, ele está ali compreendendo o nosso coração e intercedendo por nós de maneira perfeita. Amém? Vamos orar agora? Oração de confiança no Espírito Santo. Põe a mão em seu coração e repete assim comigo. Pai Celestial, Tu conheces as profundezas do nosso coração, nossas lutas, nossas fraquezas e nossa confusão. Há momentos, Senhor, em que nos sentimos tão sobrecarregados ou perdidos que nem sabemos como orar ou o que pedir. As palavras nos faltam, a mente fica nublada e só conseguimos gemer interiormente. Mas te agradecemos imensamente pela promessa maravilhosa de Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que consolo saber que não estamos sozinhos em nossa incapacidade. Obrigado, Espírito Santo, por seres nosso ajudador e intercessor fiel. Neste momento, mesmo sem saber expressar tudo o que sentimos ou precisamos, nos entregamos a Ti. Confessamos nossa fraqueza e nossa falta de palavras. Pedimos que Tu, Espírito Santo, sondes nosso coração e leves diante do Pai as nossas necessidades reais, intercedendo por nós, segundo a perfeita vontade de Deus. Confiamos em Ti, descansamos na Tua intercessão perfeita. Liberta-nos da pressão de ter que saber tudo ou orar perfeitamente. Ajuda-nos a simplesmente nos apresentar diante de Ti com um coração sincero, confiando que Tu estás agindo em nosso favor, mesmo quando não percebemos.
Obrigado por este mistério precioso do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos encontrar paz e segurança, sabendo que somos amparados e representados diante do trono da graça, mesmo em nossa maior fraqueza. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que você tenha um dia abençoado, uma noite tranquila e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.